Olá pessoal, meu nome é Charles Santos, sou da Missão para o Interior da África e esse é o meu canal no YouTube. Hoje é dia de resenha, solta a vinheta. Olá a todos, hoje nós falaremos sobre a premiada obra do missiólogo e missionário canadense Don Richardson, que trabalhou muitos anos no meio de uma tribo canibal da Papua Nova Guiné chamado Sauís. O livro se chama O Fator Melquisedeque e é uma das obras, na minha modesta opinião, mais relevantes sobre o assunto de antropologia missionária e missiologia. A experiência de Richards e sua esposa no meio do Sauís e a observação transcultural que eles puderam extrair do meio dessa experiência serviram de base também de formatação prática para a produção dessa obra, que é extremamente relevante. Esse livro é uma das obras que impactaram a minha caminhada em missões e tem impactado a minha vida cristã. E fique até o final do vídeo que eu trarei também no final dessa resenha uma dica muito importante de como baixar um novo e-book gratuito falando desse assunto de coronavírus. Então vamos lá. O Don Richards ele traz nessa obra mais de 25 histórias, onde ele vai trabalhar um conceito interessante, fazendo alusão nesse conceito sobre a revelação geral presente nas culturas antigas, como Deus se manifesta ou se manifestou essas culturas, e ele vai fazer alguns paralelos, no qual ele vai chamar isso de fator Melquisedeque. E ele também vai trabalhar o conceito da revelação especial, como se produz uma conciliação entre revelação geral e revelação especial. Vamos pontuar alguns aspectos que eu acho interessante, algumas impressões que eu tive dessa obra que eu li praticamente uns 20 anos atrás. O livro ele tem 7 capítulos e ele é dividido em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 4, onde ele vai tratar do fator Melquisedeque, que são o testemunho divino presente nas culturas antigas e como isso permeou ao longo da história. Esse fator Melquisedeque é o conceito de revelação geral divina presente na criação, presente nas culturas, e ele trata isso já de maneira brilhante no capítulo 1, mostrando um exemplo baseado em uma atuação de Paulo lá em Atos 17, que é algo extremamente relevante, impactante nessa obra. A segunda parte do livro ele vai tratar do evangelho preparado para o mundo. Se na primeira parte a ideia era um mundo preparado para o evangelho, que ele chama de fator Melquisedeque, na segunda parte Richards vai trabalhar a ideia do evangelho preparado para o mundo, que ele vai chamar de fator Abraão, e ele vai tratar sobre esse conceito de revelação especial, de como o evangelho, as escrituras foram preparadas por Deus para ser anunciado aos povos da terra. Do capítulo 5 ao 7 ele vai tratar. Esse livro, se fosse para traduzir assim do título original em inglês, se chamaria Eternidade em Seus Corações. Ele vai falar justamente da presença divina, do testemunho divino no coração do homem, fazendo o homem ter fagulhas daquilo que a Bíblia diz em Gênesis, imagem e semelhança de Deus, no coração humano, na estrutura humana, e como isso pode apontar também para abrir caminho para a revelação especial e para o anúncio do Evangelho. E uma dos pontos fortes e altos da obra é quando ele cita o exemplo no capítulo 1 dos atenienses ali no 6º século, na colina de Marte, onde eles vão pedir conselho ao oráculo através de uma sacerdotisa chamada Nícias, e ali ela é orientada, diz que o oráculo orienta a buscar conselho de um sábio da ilha de Creta chamado Epimênides. E é interessante como Richardson linka essa história e ele mostra que Paulo conhecia essa história pelo conhecimento filosófico que Paulo tinha,
E Paulo, no meio daquele cenário lá em Atenas, na sociedade da colina de Marte, falando para filósofos epicureus e estoicos, ele compartilha aquela história de 6 séculos antes e mostra, olha, o Deus desconhecido, esse Deus a quem eu vim apresentar a vocês, e ele linka e conta a história da criação, da redenção e mostra esse Deus desconhecido revelado na pessoa do Cristo. Então, um livro extremamente pontual, extremamente clássico nesse assunto, e ele faz esse link, essa conciliação da revelação geral com a revelação especial. Ele vai mostrar como Paulo citou a poesia de Epimênides também para Tito, quando ele deixou Tito para fortalecer ali as igrejas da ilha de Creta. Então, assim, é um livro formidável para todo aquele que deseja conciliar uma compreensão de uma boa teologia bíblica da missão e uma compreensão prática sobre a revelação geral e a revelação especial linkadas em uma boa abordagem missiológica sobre missões. Então, eu vou deixar o link aí de onde você pode encontrar na descrição. É um livro indicado para todo aquele que deseja realmente compreender melhor isso ou militar na vocação missionária. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um clique aí no gostei, se inscrever no canal para fortalecer realmente o conteúdo que a gente está produzindo aqui. Ative o sino de notificação e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que o reino de Deus seja divulgado nesse contexto. Então, se vocês gostaram, lembre-se que nós temos conteúdo nas terças-feiras, onde estamos falando da história de personalidades que marcaram o movimento missionário, e nas sextas-feiras a gente está fazendo resenhas de livros que impactaram a minha vida e tem contribuído com o meu crescimento cristão ao longo dessas jornadas aí de quase 3 décadas. Então, sexta-feira é dia de resenha e na próxima semana teremos outro livro edificante e outra dica interessante. Aqui na descrição, a dica de hoje está no e-book que a editora Fiel disponibilizou ontem, dia 23 de abril. Esse e-book é o do John Piper, que se chama A Questão do Coronavírus e Cristo. Então está disponibilizado gratuito, traduzido em português, o link está aí na descrição. Você pode ter acesso a um excelente material que vai trazer uma boa abordagem bíblica também sobre esse assunto. Que Deus abençoe todos vocês, até a próxima terça-feira aqui no canal. Fui!